Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje mais uma vez no programa Pontuando e hoje nós vamos falar de um tema interessante. Acho, mas todos os temas que você fala, você sempre diz que é interessante. Na realidade, esse tema é interessante porque ele está voltado à ideia de que você pode conviver com as outras pessoas considerando as suas necessidades, que é um tema que nós tratamos no último vídeo, no último podcast, considerando as suas necessidades como primordiais, absolutamente verdadeiras e não artificiais, desde que você esteja se dedicando a um trabalho ou a uma convivência ou uma necessidade sua pura e simplesmente para adquirir algo ou para chegar a alguma conclusão ou estabelecer algum tipo de convivência ou comportamento. A gente pode fazer uso da persuasão, então o tema central é a persuasão, a sua psicologia, e como que ela funciona nos diversos ambientes de acordo com as diversas necessidades. A persuasão ela pode ser usada, ela é muito usada no convívio social, ela é muito usada em vendas, ela é muito usada em trabalhos de ensino, a busca da atenção, a busca de se tornar necessário, a busca de poder ser ouvido, são técnicas que você utiliza, né? Eu não vou me antecipar ao texto, mas são técnicas que você utiliza. Agora, a persuasão também, ela pode ser usada de forma inadequada. Por exemplo, quando você lê um noticioso que quer condicionar, condicionar sua conduta, ou seja, ele quer te levar para um lado, e esse noticioso é uma fake news, você tem que estar preparado, porque o modelo de trabalho de alguém que se ocupa de fazer uma fake news deliberadamente é um modelo persuasivo. Ele vai usar métodos, ele vai usar pseudo-pesquisas, ele vai usar informes, ele vai usar coisas de pressão ou pressão psicológica, ou vai usar algo que te assuste ou que te deixe maravilhado ou embasbacado ou cismado ou preocupado, e nesses termos ele será persuasivo. Bom, vamos ler o texto. Aprenda os meandros da psicologia, da persuasão, seja um negociador mais eficaz. Chris Voss, um ex-agente do FBI, ensina truques na área. Então vamos falar um pouco de como que você seria persuasivo se você quisesse, por exemplo, entrar num meio onde que você tivesse que disseminar uma ideia válida, ou, né, de preferência uma coisa honesta, ou que você quisesse vender um produto, ou que você tivesse uma urgência qualquer e precisasse da atenção dos seus pares. Vamos lá. A persuasão está presente em nosso cotidiano, embora você possa não perceber. Muitas das conversas e interações que tem ao longo do dia são de uma forma de persuasão. Às vezes em assuntos pouco importantes, mas você às vezes tem uma necessidade de provar uma tese, você se torna persuasivo. Isso acontece também o contrário, ou seja, a pessoa que está, o interlocutor, aquele a quem você se dirige a você, pode também tentar ser persuasivo a respeito de uma ideia qualquer. Quanto mais você entender os meandros da persuasão, mais eficaz você será como um persuasor, se isso for uma necessidade sua. Aprimorar essa habilidade terá um impacto positivo em seus negócios, se for o caso, amizades, finanças, carreira, relacionamentos, praticamente em qualquer situação que envolva empatia e comunicação entre as pessoas. Então, olha bem, você não vai usar de persuasão apenas para fazer negócios. Às vezes o seu negócio não é algo em que você tenha contatos obrigatórios com um público, em que você tenha que provar algo a alguém ou introduzir algum tipo de ideia. Sim, você pode ter algum tipo de trabalho que não seja absolutamente necessário, esse tipo de coisa. Porém, você não vive só isso, né? Você vive relacionamentos. Você tem questões, por exemplo, que você trata com gerentes de banco, você tem relações de amizades, pessoas que você gosta, mas que são pessoas às vezes de difícil trato, ou o seu parceiro, a sua parceira, ou seus filhos, ou seus pais,
Você estaria sempre negociando posicionamentos para que a vida se desenrole. Então, na sua própria carreira, se você tiver se você, quase todo mundo tem algum tipo de carreira profissional e que tem a necessidade de você compreender e ser compreendido. Então, a persuasão faz parte. Quer dizer, a persuasão é uma coisa central, como outras são centrais. Mas a persuasão, ela é bastante central quando você tem que viabilizar ambientes. A psicologia da persuasão, ela utiliza táticas e estratégias diferentes que persuadem com sucesso um ser humano a fazer algo, como comprar um produto em sua loja. Este guia, né, dessa página aqui chamada Shopify, esse guia ele aborda os princípios básicos da persuasão, diferentes teorias de como aplicar esses princípios e teorias para mudar o comportamento. Esse estudo aqui é um estudo mais ou menos raso, não é um estudo científico, né? Mas ele é um blog, né? Um blog de alguém que está falando de um assunto. Ele é endereçado principalmente a vendas. Mas nós vamos aproveitar dessa literatura aqui e vamos fazer, através dessa literatura e de outras, e de uma outra que eu vi aqui, um formato de pensamento, uma procura, uma pesquisa, um aprofundamento, ainda que não tão profundo, para a gente concluir como que a gente vive num mundo que é persuasivo e você, sem que você saiba, também o é. Muito bem, antes de mais nada, sendo persuasivo, eu vou pedir para você dar o like nesse vídeo podcast. Eu vou pedir para você deixar seu comentário, um comentário consistente, obviamente, com relação ao texto, com relação ao que eu estou fazendo. E vou pedir para você compartilhar. Por quê? Porque o meu canal é um canal ainda pequeno. Eu pretendo trazer informações dos mais variados assuntos, sempre algo para nos fazer refletir, que não seja o dia a dia da internet, que não sejam assuntos que estão pipocando, que sejam assuntos mais base de outras formas de viver e conviver, seja na área da saúde, seja na área da psicologia, seja na área da geopolítica, dos conhecimentos de uma maneira geral, alguns motivacionais, alguns que fazem a interpretação das nossas emoções, da saúde emocional, da forma como nós nos relacionamos, e alguns assuntos importantes tecnicamente dentro da ciência, sempre saindo do rame-rame do dia a dia, dos assuntos que mais pipocam. Por quê? Porque eu quero trazer conhecimento. E muitas vezes, enquanto eu faço isso, eu também aprendo. E eu não domino a maior parte dos assuntos que estão aqui cientificamente. Embora eu tenha alguma base filosófica para discutir alguns assuntos, muito do que eu falo aqui é minha opinião, que você pode inclusive desconsiderar. Portanto, por que eu quero que você dê seu like, que você compartilhe, que você comente, para que eu tenha engajamento, e o destino do meu canal seria chegar ao máximo possível de pessoas, de forma que eu pudesse chegar ao meu objetivo, que é disseminar ideias, deixar aí pontos de reflexão para a moçada. Vamos lá. Persuasão descreve um processo onde uma pessoa marca ou outros fatores influenciam o comportamento ou as atitudes de uma outra pessoa. É importante lembrar que a persuasão não acontece sob coação. É mais uma forma de negociação ou até de influência. Quando a gente fala de influencers, os influencers, por algum motivo, motivos vários, eles fazem uso, obviamente, da persuasão, senão você não vai prestar atenção nele. Não basta só que o assunto dele seja um assunto importante, central, ou que você o eleja como tal, mas ele subrepticiamente negociou com você a sua atenção para você dar importância ao que ele está falando e sequência para que ele consiga ser influencer. É isso? Ele faz isso por você? Talvez ele tenha algum motivo altruísta, mas ele faz isso por causa dele? Sim, ele tem uma mensagem a ser passada. Algo ele ganha com isso. Então, negociação ou influência. Implicitamente essas duas coisas estão acontecendo quando alguém se dirige a você. Como você pode imaginar, a persuasão é uma parte fundamental do marketing eficaz. Ele está dentro do ponto de vista dele aqui.
Ele é um canal que está mostrando vendas, está mostrando como que você chegar ao seu consumidor, que é um ponto vital de um negócio em crescimento. Afinal, o processo de realizar uma venda é apenas uma questão de persuadir clientes em potencial de que eles precisam de seus produtos. Veja bem, eu coloco aqui uma crítica, porque pensando pelo lado filosófico, eu não gostaria de vender nada para alguém que essa pessoa não precise, porque eu preciso de vender. Eu gostaria sim de saber se aquele que eu estou tentando vender tem aquela necessidade, então ele faria opção pelo meu produto. Como aqui, eu estou negociando a sua atenção para assuntos que dizem respeito ao meu gosto particular e pessoal, que foge da média da internet, sem ser um assunto muito profundo, sem ser muito lustroso, sem ser maravilhoso, mas é apenas o meu assunto. Eu quero estabelecer um grupo, o maior possível, de pessoas que se interessem por estudar coisas que não são o dia a dia, que não estão sempre na ordem do dia. Uma delas, a palavra persuasão, a maneira como nós tratamos isso, seja para venda, seja para o que for. Então, o ponto vital que ele fala do negócio em crescimento, que é realizar uma venda ou realizar uma influência sobre algo em que se traduza para uma realização de algo seu, para mim tem que ser uma coisa ética. Mas vamos lá. No seu livro, The Dynamics of Persuasion, Communication and Attitudes in the 21st Century, a dinâmica da persuasão, comunicação e atitudes no século XXI. Eu deveria ter traduzido em vez de tentar ler. Richard Perloff, que é o autor, levanta alguns pontos interessantes sobre por que a persuasão é extremamente importante hoje em dia. O número de comunicações persuasivas cresceu exponencialmente. Sim, porque você hoje em dia tem, às vezes, poucos encontros com os seus clientes ou aqueles que você quer influenciar a respeito de algo que você tem que possa ser útil para ele. Mas você tem uma concorrência muito grande, porque você hoje em dia tem a web, e as pessoas estão aprendendo a trabalhar com a web. E na web existem vários formatos de vídeos e de acessos e de escritos persuasivos. Então, o número de comunicações persuasivas cresceu exponencialmente, assim como o número de produtos também, né? A globalização não tem sido o X da questão, porque ela está muito disseminada, ela está sendo até, de certa forma, em alguns momentos combatida, mas ela está presente. Ela vai de norte a sul, de leste a oeste, ela une o mundo, né? Então você tem mensagens, às vezes nem traduzidas, mas que te comovem, que te motivam a traduzir o texto, tentar entender e até comprar. As mensagens persuasivas, elas viajam mais rápido que nunca. Sim, nós estamos na web. A comunicação persuasiva é complexa. E ela é mais complexa do que era antes. Talvez porque as pessoas hoje em dia sejam mais atacadas por mensagens. Tenham mais assuntos a discutir. Tenham até mais informação, não estou falando de conhecimento, mas estou falando de informações. Então nós vamos explorar os elementos, que são 5, da persuasão. Primeiro, a fonte. Credibilidade e qualidade são cruciais na arte da persuasão. Você tem que ser crível. Eu espero estar sendo crível aqui para você. Espero que você acredite. Eu sou um professor, eu sou engenheiro, sou professor. A minha área é uma área de exatas, mas eu tenho um pensamento muito dentro das ciências humanas e quase todas as minhas inserções são dentro da filosofia das ciências humanas. Eu reúno credibilidade, sim, porque eu não me vendo como alguém com erudição suficiente para falar com profundidade em vários assuntos. Eu me atenho a pesquisas de terceiros. É claro que a minha pesquisa, modéstia à parte, ela não é mal feita. Mas eu não sou o expert, mas eu vou atrás dos expertises. Então, eu pretendo ser uma fonte de credibilidade. Não há persuasão estratégica que convença alguém a comprar de você se essa pessoa não estiver confiando em você. Quer dizer, se você achar que eu sou um idiota, né? Dizem que é preferível você fazer um vídeo que as pessoas estão olhando para você do que você fazer um podcast. Eu tenho vários vídeos aí, mas eu prefiro fazer o podcast por causa do aparato de luz, de ligar a câmera e ver o local. Eu posso gravar em lugares diferentes, inclusive sem me importar com o som ambiente. Porque eu quero passar uma mensagem, se ela for clara para você, se você conseguir ouvi-la,
mas dizem que a imagem passa muita credibilidade. Eu estou abrindo mão disso aí. Mas eu acho que a minha maneira de falar, o meu currículo, a idade que eu tenho 68 anos, eu sou professor, milito em várias áreas, já militei há muitos anos. Eu acho que eu passo credibilidade na forma e no tom em que eu falo. Então, a primeira coisa, se eu sou a fonte do conhecimento que estão passando para você, ou se eu elejo fontes fidedignas, eu passo a ser uma fonte para você e você, se você confiar em mim, eu consigo passar a minha mensagem. Mas se você for altamente confiável, transparente e preciso, será mais fácil para seus clientes gostarem de você. É isso que eu pretendo. E é muito mais fácil você persuadir as pessoas a gostarem de você e daí realizar negócios ou aceitar suas ideias ou até encaminhar as coisas de acordo com os seus parâmetros, de forma que você passa a ser um influencer no sentido positivo. É muito legal. Segundo, a mensagem. O que você diz tem o poder de fechar ou frustrar uma venda. Dependendo de como que você acessa o indivíduo e apresenta o seu produto, você pode facilitar ou dificultar. O que você escreve em seus e-mails, né, ou nos seus anúncios, ou na forma como você vende seus vídeos, outros conteúdos terão um grande impacto e propensão que alguém terá para comprar de você ou não. E cuidado, isso pode até fazer com que a pessoa não mais olhe para você. Se ela acha que você fala demais, se ela acha que você quer atrair mais atenção para ela do que para o produto, se ela te achar um vaidoso, ou se ela achar que você é um desleixado, pouco caprichoso, né? A maneira como você passa a mensagem vai dizer o que a pessoa vai pensar de você. Então, isso é um treinamento. O melhor tipo de escrita persuasiva ou fala persuasiva combina fatos e emoções para construir credibilidade e evocar um sentimento. Claro que se a pessoa estiver passando ao largo daquilo, você não consegue evocar esse sentimento, mas aí você tem que ter um pouco de psicologia, né? Terceiro, qual é o meio que você escolheu? O canal que você usa para alcançar os consumidores do seu produto, das suas ideias, determinará se sua mensagem será bem recebida. Escolha suas plataformas com cuidado, seja e-mail, seja redes sociais ou seja outra. Eu confesso para você que não acho que a maior parte das plataformas que existem hoje em dia, elas são boas para tudo, qualquer tipo de coisa que você quiser veicular. O pessoal fala muito do Instagram. O Instagram, para meu conteúdo, ele é péssimo. Porque o Instagram ele é rápido, ele é raso. E eu falo de ideias argumentativas. Eu tenho um discurso argumentativo, que é o discurso ligado à educação, ligado à história, ligado à escola. Ainda que você não seja pretensamente um aluno meu, e que nem o queira, e que nem eu tenha competência para ensinar a você que está aí me ouvindo, que de repente você tem um cabedal de conhecimento maior do que o meu, mas é uma forma de instrução, ou de pseudo, ou de pretenso conhecimento. Ainda que você o possua, mas você está discutindo uma ideia comigo. O Instagram não é o melhor lugar para eu colocar essas ideias. O YouTube é mais razoável. O Facebook pode ser, mas o Facebook hoje em dia, ele tem uma meta de fazer com que você trabalhe para ele freneticamente. Então, se você colocar uma opção de gatos lá bonitos, uma opção de foto bacaninha, e você interagir, ele começa a te aplaudir. Se você coloca um assunto mais denso, ele passa direto, ou seja, ele não mostra. Então, você está trabalhando para uma plataforma que nunca trabalha para você. Cuidado com a plataforma que você veicular. Bom, quarto, quem é o público? Uma persuasão bem sucedida significa saber quem é seu público. Você não vai vender uma coisa para alguém que não tem a capacidade de comprar ou para alguém que não tenha qualquer interesse naquilo, né? Eu poderia dar N exemplos, mas é fácil de imaginar. Outra coisa, você não vai até um público, sem desmerecer ninguém, mas você não vai até um público que tem um salário. Vamos supor que o sujeito ganha bem, mas ele tem uma família grande e ele tem necessidades primordiais. Você vai tentar vender para ele, por exemplo, uma TV de não sei quantas polegadas que custa R$5.000. Ele não vai querer fazer isso. O ideal para ele, de repente, é que ele tenha TVs menores em vários quartos e cômodos da casa, porque ele tem família grande. Isso tudo é muito relativo. Então, você tem que conhecer seu público. Quinto, o efeito. Em última análise, o que você está tentando persuadir os compradores a fazer?
sem um objetivo final, é difícil saber se seus esforços serão eficazes. Essa questão do efeito aqui é complicada, porque você tem que ter uma ideia muito boa de quem é o público e quem é qual é o seu produto. Por exemplo, para a maioria das pessoas que estão caminhando na rede nesse momento, o meu discurso aqui ele é demorado, ele é, eu não diria difícil, mas ele é argumentativo, ele é explicativo. As pessoas hoje em dia não têm muita paciência. Então, quem está procurando algo que seja similar ao que eu estou fazendo destrinchadamente é o meu público. Onde ele está? Ele não está na maioria da rede. Por isso que eu tenho que escolher muito bem, sabendo o efeito, eu tenho que escolher muito bem a minha mídia, o meu produto, o meu assunto, e tenho que descobrir quem é meu público também. Aquele que está procurando ouvir algo que lhe informe de outras coisas que ele vai, no conjunto, necessitar e fazer bom uso. 6 princípios da persuasão. Existem muitos livros de negócio que documentam tentativas de persuasão, perfilam os líderes mais influentes e promovem treinamentos de influência ética de maneira revolucionária. Mas, Influência, da Psicologia da Persuasão, de Robert Cialdini, da Universidade Estadual do Arizona, é o mais famoso. Tudo bem, então vamos na senda aí do Cialdini, vamos segui-lo. Robert Cialdini passou toda a sua carreira pesquisando persuasão e como influenciar pessoas, o que culminou nesses 6 princípios universais. Olha bem, ele não é o único, tá? Existem vários aí, mas esse aqui parece um estudioso. Você me ajuda e eu te ajudo, isso chama-se reciprocidade. Pesquisa sugere que alguém está mais propenso a fazer algo por você se você fizer algo por essa pessoa primeiro. Ou seja, você pode chegar no seu cliente e primeiro fazer uma atenção a quem é, a que pessoa que ele é, em que lugar que ele está inserido, né? Você já vai chamar a atenção dele pela atenção que você tem por ele. Depois você consegue converter essa atenção de volta. No e-commerce, isso pode ser oferecer um desconto de 10% logo na primeira compra de um cliente para tornar o negócio mais atraente ou compartilhar um post valioso em troca de um endereço de e-mail que ele traga para você o próprio endereço dele. Porque se você fizer venda e ele tiver que se cadastrar, obviamente ele está preso ali naquilo que você... Mas você tem que doar definitivamente para ele. Se o que você doar aparecer lá na frente, e tem umas plataformas aqui que o camarada fala, faça isso e tal, seu primeiro não sei o que de graça. Quando você entra lá dentro, ele já te coloca um preço e você não consegue fugir ele de dentro. Olha, se ele está te dando de graça, ele tem que te deixar ter opção de prosseguir ou não. Como ele não deixa a opção de prosseguir, você perde a entrada ou perde os tais percentuais que ele está te doando, então você deixou de ganhar. Não, se você estiver entrando ali eticamente dizer que alguma coisa é de graça, dê aquilo de graça para ele. A decisão de compra depois é dele, isso chama-se confiabilidade. Por isso é necessária a reciprocidade. 2. Compromisso e consistência. Os seres humanos são criaturas de hábito. Compromisso e consistência se baseiam na ideia de que os humanos se comportam de uma maneira consistente e seu comportamento futuro reflete suas ações que vêm do passado. Se alguém faz um pequeno favor para outra pessoa, é mais provável que faça um favor maior no futuro. Sim, na prática, isso pode parecer pedir aos compradores que façam algo pequeno, como compartilhar um blog ou indicar um amigo, na esperança de que eles possam fazer algo maior mais tarde, comprar de você ou te veicular até o ponto em que você tenha mais vendas para os companheiros, os conhecidos dele. Compromisso e consistência. Essas pequenas ações podem fazer abrir portas e convencer pessoas a comprarem mais tarde. Muito bem. Prova social, terceira. A mentalidade do grupo dos humanos é poderosa. Pesquisas mostram que a prova social é um dos 6 princípios universais de persuasão, pois as pessoas tendem a comprar algo altamente recomendado, isso é uma prova social, especialmente se essa recomendação vier de um amigo ou de um colega que já fez uso. Fale sobre quantos produtos você vendeu, compartilhe avaliações de seus clientes, estudos de caso para aproveitar a prova social e inspirar pensamentos positivos sobre sua marca. Cuidado, porque se a sua marca, se a sua marca, o seu produto, a sua fala ou a sua ideia
Se ela não tiver comprovação, se ela for uma fraude, isso também ficará visível. E essa prova social será uma prova contrária. Então, cuidado com o que você está vendendo. Quarto, autoridade. Pessoas compram de figuras de autoridade e marcas em que confiam. Isso é verdade. Às vezes você está comprando praticamente a mesma coisa em dois lugares diferentes, mas tem marcas que vocês confiam. Eu tenho um analgésico que eu tomo eventualmente, muito eventualmente, em que todas as marcas que são, que não são marcas, vamos dizer assim, genéricos deles, ou genéricos ou os outros que têm outra marca, para mim nunca funcionaram. Um dia eu me dei conta de que somente uma marca, a marca principal aqui surgiu, é a que me dá bem-estar. E, bom, então acabou. As outras, os genéricos e as outras marcas morreram para mim. Mas por quê? Foi psicológico? Olha, pode até ter sido, mas eu creio que não, porque em várias oportunidades eu fiz uso do analgésico, o princípio ativo é tal, ia lá comprar e tomar, mas não dava o mesmo efeito. Quando eu tomava aquela marca original, dava o efeito. Eu falo a verdade. Eu posso estar sendo induzido. Mas na realidade, se você for ler sobre o laboratório que produziu aquilo, ele realmente tem um estudo, um trabalho, é mais bem produzido e tal. É possível que outras pessoas tenham organismo que tanto faz, dado o princípio ativo, tanto faz a forma como é feito. No meu caso fez diferença. Então eu emprestei àquela marca uma autoridade, mas aquela marca tem autoridade para muitas pessoas. Esse aqui é o questionamento. Pessoas compram de figuras de autoridade e marcas em que confiam. Mostrar que você pode cumprir o que promete é uma tática de persuasão chave. Se você fizer uma publicidade de alguma coisa e o camarada ver aquilo realizado, isso empresta autoridade. E essa autoridade é comunicada, vira prova social. Por exemplo, destacar prêmios que você ganhou, mostrar grandes parcerias ou realizar campanhas com influenciadores conhecidos pode implicar autoridade. Os experimentos de Milgram envolvendo terapia de choque e pesquisas baseadas em evidências sugerem o quão importante a autoridade é na confiança e na tomada de decisões. Eu não sei, por exemplo, se você às vezes vai até um médico e não sente nele uma autoridade. Quando o médico é muito procedimentista, ou seja, ele vai atrás dos procedimentos padrões, sem olhar muito para a pessoa que você é, para mim, José Roberto, ele perde a autoridade. A autoridade, para mim, é quando ele demonstra um conhecimento, uma paciência e um olhar para mim. Ele não está olhando para a minha doença ou para a minha dificuldade, ele está olhando para a minha pessoa. Se ele olhar para a minha doença, pretensa doença, ou para a minha dificuldade, pretensa dificuldade, e for atrás de um sem número de procedimentos, que são os procedimentos padrão, e me entrega aquilo ali, a maneira de uma consulta de um SUS, para mim, ele não tem autoridade. Isso aí um computador também faz, ok? O médico, ele tem que começar a curar sua alma, depois ele cuida do seu corpo. Muito bem. Simpatia. Pessoas são muito mais propensas a comprar de um amigo do que de um total desconhecido, especialmente se o produto for pessoalmente relevante. Essa ideia de simpatia por uma marca é crucial, especialmente quando a concorrência é tão feroz. Existem coisas que são embaladas de forma mais simpática. Existem pessoas, professores, médicos, assistentes, enfermeiros, atendentes. Tem atendente de loja que ele olha para ontem enquanto você está falando hoje com ele. Ele te atende burocraticamente. Esse olhar desmerece você. Essa venda só acontece quando ele é muito necessário, quando o produto não tem qualquer importância, um produto besta. Você está comprando assim, você chegou lá, pediu um cigarro, o cara te deu um cigarro, não olhou para sua cara, você não olhou para a cara dele, tudo bem. Mas em geral, quando você pede um café, quando você pede um pão, quando você vai comprar um remédio, a atenção é uma coisa muito importante. A atenção, ela desenvolve uma simpatia, ela demonstra uma... A atenção ela é empática, mas ela desenvolve uma simpatia. Quando você tem simpatia, quando o produto é simpático, quando a veiculação dele é simpática, é mais fácil de se trabalhar com ele. Então, aumente suas vendas, criando uma personalidade agradável, mostrando que você entende
que você entende os interesses do cliente, que você tem interesses também e que eles não são antiéticos, ok? Segundo, sexto, são seis, né? Escassez. Se o produto está faltando, é a sua oportunidade. Ninguém quer sentir que está perdendo algo. A escassez ativa aquilo que eles chamam de FOMO, que é o medo de perder. Por exemplo, tem muito esse negócio de FOMO aí na internet. Pô, não liguei a internet até agora, não vi o que está rolando, o que está acontecendo. As pessoas são aptas por essas coisas. Medo de perder. O FOMO também existe com medo de perder compradores, por meio de ofertas por tempo limitado, estoque limitado e ofertas exclusivas. Então, você vai ativar o FOMO da pessoa dizendo, ó, tá acabando, tal. Eu não gosto muito disso não. Eu acho mais legal quando você sabe que o seu produto está realmente escasso, ou que ele é escasso, não é uma coisa que você encontra em qualquer esquina, e sabe fazer uma boa promoção de vendas. Tudo bem, mas é um item, né? Você pode apelar para a escassez de um produto, ou de uma oferta ali por tempo limitado, ou se você tem baixo estoque e todos têm, ou se você está criando uma oferta exclusiva, é claro, aquilo ali vai passar daquele momento, não vai voltar, né? De repente, não tão rapidamente. Bom, 3 teorias da psicologia da persuasão. Primeiro é a teoria do julgamento social. Nós já falamos disso, eu acho que já deu para entender. A teoria do julgamento foi idealizada por Muzafer Sherif e Carl Hovland na década de 1960 e tentou identificar quão receptivo alguém seria a uma mensagem ou a persuasão. Eles descobriram que as atitudes, crenças e comportamentos humanos estão em um contínuo e que vai de latitude de rejeição, ou seja, discordar, latitude de não compromisso, que é ambivalente, quer dizer, ele está ali, mas ele pode sair e ir embora, e a latitude de aceitação, ou seja, aquela parte em que você está concordando. A premissa é simples: as pessoas são mais propensas a serem receptivas à persuasão ou mensagens de marketing, por exemplo, se já concordaram com o que estão sendo persuadidas, né? Se o camarada tem uma grave resistência, você está com um problema aqui de julgamento social, né? A premissa é simples: as pessoas são mais propensas a serem receptivas à persuasão ou mensagens de marketing se já concordaram ou concordam com o que está sendo persuadidas. O texto não foi muito bom, não. Como resultado, Sherif e Hovland concluíram que a persuasão bem-sucedida depende de saber o quanto um consumidor já concorda ou discorda de seu ponto de vista. Se o ponto de vista deles for muito diferente, será incrivelmente difícil inspirar uma mudança total de atitude, portanto você está perdendo tempo. Teoria da dissonância cognitiva. Muito interessante isso aqui, olha bem. Essa teoria pode ser rastreada num livro clássico de Leon Festinger. Eu já falei de dissonância cognitiva e foi exatamente esse autor aí que passou lá pela minha pesquisa. Leon Festinger, de 1967. Ele sustenta a ideia de que um consumidor pode ser influenciado em seu ponto de vista e mudar sua atitude completamente com uma influência social certa, especialmente se ele sustentar duas visões opostas ao mesmo tempo. É a dissonância cognitiva. Olha que coisa interessante. Desculpa. Para que funcione, Freemeyer e Nadler identificaram 3 condições necessárias: consequências aversivas, consequências ou punições fortes o suficiente para não mudar, como perder uma ótima oferta. Liberdade de escolha. Os consumidores não podem sentir que estão sendo coagidos ou forçados a tomar uma decisão. Deve parecer que a ideia é deles. Se ele sentir que ele está sendo coagido, que ele não pode sair fora, ele vai tentar sair e você vai perder a venda. Outra, justificativa externa insuficiente. Existem muitas razões externas pelas quais um comprador não deveria comprar algo que está fora de seu controle. Poderia, por exemplo, ser um carro elétrico, né? Você ainda não confia, você não sabe se tem posto de abastecimento, você faz viagens mais longas, ele não tem muita autonomia. O seu dinheiro não é capim, né? Você tem que saber como é que você vai gastar. Então, as justificativas externas não são suficientes, então você tem que dar muita guarita para esse cara, muita garantia para ele sair dali sentindo que ele fez um investimento bom, ou você vai perder não só ele como cliente, como os amigos dele. Muito bem, então isso aí é dissonância cognitiva. Terceiro,
Modelo de probabilidade de elaboração. Ele foi entre 3 assuntos, fez algumas divisões. Esse modelo foi desenvolvido por Pat Cacioppo em 1986 e fornece insights sobre quanto esforço cognitivo alguém gasta analisando o conteúdo de uma mensagem. E existem 2 rotas que alguém pode seguir. Rota central, quando alguém usa alta elaboração para analisar uma mensagem. Rota periférica ou pistas periféricas, quando alguém lê a mensagem, mas não analisa. Cuidado, isso é uma coisa que pode acontecer muito na internet. Olha bem, rota central, quando alguém usa alta elaboração para analisar uma mensagem. Ele está lendo, realmente se aprofundando. E você produziu essa mensagem com alta dosagem de condições de serem analisadas. Rota periférica, aquela mais superficial, quando alguém lê a mensagem, mas não analisa, e você também não se ocupou de colocá-la em pontos chamando atenção. Idealmente, todos seguiriam a rota central, mas isso nem sempre acontece. Se alguém não entender a mensagem, não poderá analisá-la, razão pela qual a simplicidade é crucial, ou seja, ela tem que ser objetiva, ela não pode ser pobre. Pobre que eu digo assim, trazer pouca informação, mas ela tem que ser mais objetiva. E ela sendo objetiva, ela rebusca menos, ela é mais simples, embora correta, bem feita. São coisas diferentes. O simples nem sempre é pobre de ideias. Alguém também pode seguir a rota periférica porque optou por não analisar a mensagem. Isso é um problema do leitor, de quem você está acessando. A persuasão eficaz significa dar às pessoas um motivo para analisar suas comunicações. Então tem que haver algum chamativo para que eles se concentrem e façam uma rota central e não periférica. Também depende da sua mensagem. Exemplos de persuasão em pequenas empresas. K-Smart consistência contínua. K-Smart é uma empresa. A persistência é frequentemente a chave para o sucesso em vendas e marketing. Pesquisas sugerem que são necessárias de 6 a 8 interações para qualificar um lead. Não considere um não ou mesmo a ausência de uma resposta, por exemplo, um carrinho abandonado, como um fracasso de sua parte. Em vez disso, considere isso como início da persuasão. A K-Smart, solução compacta para seu chaveiro volumoso, entende bem esse princípio. Se você adicionar itens ao seu carrinho e abandoná-lo, pode logo encontrar uma mensagem com esta em sua caixa de entrada do Facebook e do Messenger. Ele coloca lá uma mensagem apresentando razões para você retomar a compra. Eu muitas vezes já abandonei carrinho, né? Quando a gente fala de abandonar carrinho, é abandonar na internet, né? Você está lá, você abriu o carrinho de compra, de repente você abandona, porque o cara começa a te fazer muita pergunta, e você ainda não está convencido de que teria que fazer aquilo. Aí ele pega e retorna. Aqui está a parte interessante. Dizer não pode fazer as pessoas se sentirem seguras, como se estivesse no controle. Não, peraí, eu não quero. Isso é especialmente verdadeiro quando o seu interlocutor está pressionando por um sim. É fácil ficar na defensiva. É o que acontece às vezes na internet. Eu largo o troço para lá porque o cara está fazendo muita pergunta, está entrando muito na minha vida, está me tomando muito tempo. Então eu falo assim, não, ele está querendo me vender uma coisa que eu necessariamente não quero. A vantagem de provocar um não é que você certamente aprenderá algo. Um não geralmente fornece insights sobre objeções e hesitações. Às vezes ele te pergunta por que você abandonou. O que está te incomodando? Aí você dá informação, ou ele dá informação e você fica sabendo. Um não traça uma linha na areia e define desejos com mais clareza. Aí eu queria assim, eu queria assado. Eu não queria que... É como outro dia não, já tem algum tempo. Eu fui numa pizzaria, aí o cara começou, tem a pizza tal, pizza tal, pizza tal. Da pizza tal você tem a variedade tal, 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 a outra segunda tem a variedade tal, 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 e a terceira tem tal, 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 tal e tal. Agora, dessas variedades tem com isso, com aquilo, com ketchup, sem ketchup, com borda assim, com borda assada. Minha filha virou pro cara e falou, cara, você tá me dando tanta opção que eu não quero nada. Porque ele tá me fazendo pensar muito no momento que eu tô descansando, né? E esse não aí, ele foi elucidativo. Não me dê tantas opções, eu não preciso de tantas opções assim, né? Você está me tomando tempo, eu quero a pizza. Então não tenha medo de um não. Em vez disso, use isso para entender seus clientes e suas objeções para que você possa abordá-los de forma rápida e eficaz. Esse cara que estava tentando vender a pizza lá, ele acabou vendendo, porque a gente teve que deslocar uma distância muito grande, sentamos numa mesa confortável, numa noite quente, a gente queria comer uma pizza.
Agora a gente não queria ser incomodado, né? Whiskey River Soap Co. Usando uma mensagem persuasiva. Isso aí deve ser para a segunda empresa. Duas das palavras mais poderosas em qualquer forma de persuasão são isto mesmo. Isto mesmo, entre aspas. Se você conseguir que os clientes usem essas duas palavras, você transformou a conversa. De repente você está querendo uma calça assim que tem um luxo, mas que ela seja uma calça que você pode sair de dia, uma calça que você pode sair de noite. Se você colocar um paletó, ela vira um esporte fino. Se você tirar o paletó, ela vira um esporte, uma coisa mais tranquila, mais dia a dia, mais descolada. Aí o cara vira para falar, isso mesmo. Bom, se você conseguiu isso aí, você já conquistou o cliente, porque ele confia na sua capacidade de entendê-lo e de analisar. Por quê? Porque essa consideração positiva abre a porta proverbial para mudar pensamentos, ações e até mesmo autoimagem de uma pessoa ou uma mudança pessoal profunda. Outro dia eu entrei no lugar para ver um óculos. Aí o cara, eu peguei um óculos escuro assim, coloquei no rosto e o cara falou assim, tá aí ó, 20 anos. Olha, eu tenho 68, né? Eu não fiquei com um cara de 20 anos, obviamente. Eu levei a coisa na troça, falei pra ele e falei assim, 20 anos o óculos, né? É por quê? Pô, você tem que saber também. Aí o cara, ele riu, ele ficou rindo, ele tomou como piada, né? A minha fala e a fala dele. E foi bom. Eu não comprei porque realmente não ia comprar. Mas ele foi inteligente, ele não começou a querer me enganar, porque isso aí eu sei, olhar para um velho de 68, dizer para ele que ele ficou com 20 anos na cara, se ele colocou um óculos, ele no mínimo uma mentirinha inocente, né? Bom, vamos lá. Então, a Whiskey River Soap vende sabonetes, velas e uma variedade de outros itens domésticos que são incrivelmente relacionáveis, tá? Aí ele faz aqui uma apresentação aqui e ele diz assim, vela para introvertidos, sem perfume, porque nenhuma visita virá, certo? Olha, essa mensagem é particularmente eficaz porque ela termina com uma pergunta e a pergunta termina com um certo. No entanto, o conceito está em funcionamento de qualquer forma. Aqui está um outro exemplo. Mais uma mensagem aqui, uma vela para o filho do meio, pinte logo o seu cabelo de roxo, ninguém vai notar. Se você é introvertido ou o filho do meio, provavelmente consegue se relacionar e em sua cabeça você deve estar pensando isso mesmo, quer dizer, você fez a mensagem confirmativa. Essa consideração positiva realmente torna mais provável que você esteja disposto a comprar a vela, mesmo que você não seja nem um introvertido, nem o filho do meio, mas é porque você se identifica. Bom, agora vem a Bilstead Teas, adicionando urgência às ofertas. Vamos ver. Olha bem, um prazo se aproximando adiciona uma urgência ao processo de negociação. Um exemplo clássico disso é a colocação de itens perto do caixa de um supermercado. É verdade. Os itens próximos do caixa do supermercado faz com que você faça um movimento besta de colocá-lo no seu carrinho ou de ir comendo ele enquanto está pagando, se for o caso de comer, ou um item que você não pensou se precisa, mas você vai levá-lo porque ele está ali chamativamente. Então, e você não vai voltar porque você está na rota de saída do supermercado. Então você fica com aquela sensação de que você pode perder algo, coloca ele no carrinho. Mas você não teve aquele tempo da gôndola para pensar. Então, um prazo se aproximando, que é o prazo da saída, adiciona uma urgência no processo de negociação. Um exemplo clássico é colocar algo perto da saída do supermercado. Bom, você está lá esperando para pagar seus itens quando nota uma variedade de barras de chocolate. Você não veio ali inicialmente para isso. Não consta da sua lista. Mas parece tentador você pegar uma, é porque fica parecendo que é uma oportunidade. A urgência, mesmo quando tão sutil e autoimposta como acima, ela é eficaz. Em um relatório original útil, o CLX Instituto descobriu que adicionar entregas grátis no próximo dia útil se você pedir das 16 horas as páginas do produto de seus clientes aumentou a receita em 27,1%. Entrega grátis num determinado horário aumentou o produto em venda de 27,1%. Não há necessidade de ser agressivo, até mesmo um leve empurrão que lembra aos compradores que uma decisão traz benefícios agora, pode ser eficaz. Cuidado para você não trazer um malefício
e inviabilizar toda e qualquer venda sua dali para frente. A razão pela qual o tipo certo de urgência funciona tão bem é que as pessoas preferem evitar uma perda do que perceber um ganho. Evitar uma perda é mais forte do que perceber um ganho. Não é porque ele está ganhando, é porque ele está evitando perder. É mais importante não perder do que ganhar. Isso é conhecido como aversão à perda, um viés cognitivo. Quando você mostra aos clientes que eles perderão desconto significativo ou perderão entrega grátis no próximo dia útil, se esperarem muito, você ativa a aversão à perda e os lembra de uma decisão tomada hoje pode garantir um negócio que não estará disponível amanhã. Há uma real possibilidade de que um comprador haja, não necessariamente porque deseja o seu produto imediatamente, mas porque ele deseja eventualmente não perder algo ou a oportunidade de garantir uma oferta. Psicologia da persuasão em prática. Todos nós somos humanos. Seja você encarregado de persuadir para o FBI, para uma empresa do Wall Street ou para a sua loja familiar. Essas experiências compartilhadas são um ponto de entrada para empatizar com os outros. Você pode não se sentir como um persuasor profissional, mas a verdade é que você precisa ser persuasivo todos os dias, especialmente se você quiser convencer novos compradores a comprar de você. O tipo de persuasão que você faz pode não ser cara a cara, e as vidas provavelmente não estarão em jogo, mas é a persuasão da mesma forma. Em última análise, aprimorar suas habilidades de persuasão fará de você uma pessoa mais influente, não apenas no marketing, mas em todos os aspectos da vida. Ele aqui se ocupou de falar de coisas importantes para vendas, né? Reciprocidade, compromisso e consistência, prova social, autoridade, simpatia, escassez, os princípios fonte, mensagem, meio e público, e etc. Bom, então na sequência aqui, nós já estamos com 46 minutos de vídeo ou de podcast. Tem um problema agora com relação à informação do produto de ideias, que vem da ResearchGate.net. Fake news científicas, percepção, persuasão e letramento. Nesse texto ele está defendendo o seguinte, que chegam até nós muitas fake news, mas você precisa de ter percepção, inclusive associada à persuasão de quem está te passando fake, e você precisa de ter letramento, ou seja, conhecimento de informações, de disseminação de produtos e ideias na web. Então, a era da desinformação. No ano de 2016, a Oxford Dictionary elegeu pós-verdade como a palavra do ano. Naquele contexto haviam ocorrido dois eventos emblemáticos, a saída do Reino Unido da União Europeia e a vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, coisa que ocorreu agora outra vez, mas tinha ocorrido naquele ano, e tinha ocorrido como um outsider, como um pouco provável, tanto a saída do Brexit, né, da União, o Reino Unido da União Europeia, como a vitória do Trump. Muito bem. Além de compartilhar o mesmo ano, os dois eventos tiveram em comum um alto índice de disseminação de notícias falsas, ou em inglês fake news, principalmente por meio das mídias sociais. Por esse motivo, a palavra pós-verdade destacou-se naquele ano, definida como o que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e às crenças pessoais. É uma coisa interessante. A mentira, ela corre mais rápido que a verdade. A mentira, ela é subreptícia, a mentira é fraca de argumento, a mentira conta com a sua crença, a mentira é simplória. Então ela pega uma gama de pessoas desavisadas. A coisa mais cientificamente embasada que você poderia ler melhor, que é argumentativa, ela demanda tempo. Então a mentira se dissemina com mais facilidade do que a verdade. As emoções e as crenças pessoais têm grande impacto na formação da percepção que o indivíduo tem no mundo à sua volta. A percepção trata-se da organização e interpretação de informações sensoriais conscientemente. Portanto, não há uma única forma de percepção, uma vez que há variados modos de interpretação e de relação com o repertório individual das pessoas, de informação ou conhecimento que as pessoas têm de uma maneira geral. Todavia, a percepção pode estar ou não alinhada a fatos.
Quando não alinhadas, são criadas realidades alternativas, que não se baseiam nos fatos, mas em emoções. Realidades alternativas que se baseiam na percepção e não em dados. Dessa maneira, viabiliza-se uma distorção dos acontecimentos reais. Por que eu estou lendo isso? Porque você pode ser persuasivo, veiculando fatos inverídicos. Porém, a hora que você for descoberto, seja nas suas ideias, seja como professor, seja como médico, seja como vendedor, seja como qualquer profissional, ou seja como pessoa no relacionamento na sua casa, quando você for descoberto na sua persuasão antiética, você será descredibilizado. Então você vai falhar em uma das coisas que tem lá: ética, empatia e confiabilidade e autoridade. Tá certo? Então, é importante ponderar que a pós-verdade não diz respeito à superação de um momento em que houve somente verdades puras e objetivo, mas muito pelo contrário, esse momento nunca chegou. As notícias falsas sempre tiveram, estão por aí, mas agora elas são rápidas e são disseminadas por um meio muito poderoso. A velocidade está sendo a grande carta na manga das notícias falsas. E também o contingente de pessoas que elas chegam ao mesmo tempo, que forma grupos que são interlocutores entre si. Então ela se reforça. E como a maioria das pessoas, infelizmente, sem querer ser pedante, são medíocres, as mensagens rasas ressoam com mais facilidade. Tá? Então, letramento midiático e informacional, essa é uma jornada para a cidadania. Construir uma formação cidadã implica despertar no sujeito autonomia para tecer seus próprios pontos de vista de forma crítica sobre a realidade. Não se trata de viver de modo passivo, consumindo tudo que lhe é oferecido de maneira ingênua, mas sim de ter voz e fazer-se ouvir nessa trama discursiva. Isso serve tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando. A gente tem que ser senhor dos nossos destinos. Então, você não vai se deixar persuadir por uma ideia que seja maravilhosa, mas que não te sirva. Ou que seja mentirosa. E você não vai fazer uso também da persuasão para disseminar algo que não seja realidade, que não seja razoável, apenas porque você precisa ou quer vender. Ou quer traduzir aquela ideia, ou quer ensinar aquele conteúdo, ou quer que uma pessoa tome uma decisão a partir de uma instrução sua. Ok? Bom, gente, então eu falei um pouco sobre persuasão. Eu espero que você tenha gostado dessa discussão. Eu ainda não bolei o título que vai sair no podcast, mas a ideia é a filosofia realmente dos relacionamentos, da capacidade de você ter autoridade, de você ter capacidade de venda, de disseminar produto, de ensinar algo, ou de tratar alguém, ou de cuidar de alguém, de alguma coisa, dos seus relacionamentos. A ideia central é essa. Muito obrigado pela sua atenção. Passe esse vídeo para frente, deixe seu like, deixe seu comentário. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que a gente achar muito interessante. Até lá.